Oi, pessoal. Essa é a primeira aula assíncrona do módulo 4 desse curso que a gente está disponibilizando através da plataforma da UNB Energia. Esse curso, como vocês já sabem, é um projeto no contexto do PE da ANEEL e da SEB, da Companhia de Eletricidade de Brasília, e esperamos que vocês estejam aproveitando muito esses conteúdos. Essa minha parte aqui é sobre gestão de energia, falando um pouco dos conceitos e da contextualização desse tema, gestão de energia. Falando um pouco de mim, eu sou Hamilton Ortiz, eu estudei engenharia mecânica na Universidade Nacional da Colômbia. Lá eu me formei em 2011. Desde que eu me formei, comecei a trabalhar já com eficiência energética, inicialmente no setor de óleo e gás, na Petrobras, na Colômbia. Entrei na Petrobras já recebendo no colo uma responsabilidade de começar a montar indicadores, começar a juntar informação para as unidades de produção e exploração e produção que tinha lá na Colômbia. E isso fez com que eu me interessasse bastante no tema. Estudei um pouco mais sobre gestão de energia, me certifiquei como auditor de ISO 50001. E aí, um tempo depois, decidi fazer um mestrado na área de engenharia mecânica ainda, focado em eficiência energética no setor de óleo e gás, mas agora já na parte offshore. Aí fiz esse mestrado lá na Unicamp, pesquisando bastante sobre os sistemas de produção de petróleo e gás e como deixar eles mais eficientes em vários aspectos, tanto aspecto técnico quanto aspecto de gestão. E atualmente estou na Mitseed, já faz quase 4 anos que eu estou na Mitseed Projetos, coordenando vários tipos de estudos e de projetos de consultoria e de pesquisa, sempre relacionados à eficiência, energias renováveis, só que agora já num leque maior de aplicações e tipologias, né, com edifícios, com indústrias e com políticas públicas principalmente. Então esse é mais ou menos o meu histórico. Eu espero que possa passar para vocês algum conteúdo interessante sobre gestão de energia nessa aula. Como eu falei, tem 3 partes iniciais: conceitos, contextualização e falar um pouquinho da ISO 50001. A ideia é que no fim desse vídeo vocês tenham uma noção do que é um sistema de gestão de energia, para que ele serve, como se implementa, quais os ganhos, qual é o esforço de implementar um sistema de gestão e se é possível economizar com ele, economizar energia, dinheiro, enfim. É, esse eu começo falando já sistema de gestão de energia por ser uma forma robusta e uma forma, digamos, demonstrada que traz esse conceito de gestão de energia para a prática. Então, por isso que já começo com esse conceito que é bastante relevante para entender como que a gente pode implementar gestão de energia nas organizações, sejam empresas, sejam universidades, enfim. É, bom, existem diferentes abordagens à gestão de energia dos temas que compõem a gestão de energia. A gente geralmente escuta ou escuta falar no mercado mais sobre eficiência energética nesses 2 aspectos: no aspecto de troca de equipamentos, por aqueles mais eficientes, a questão de etiquetagem, a questão de ver a eficiência nominal do aparelho e tentar ter um aparelho melhor, ou como o caso do LED versus fluorescente. São trocas de equipamentos, né, de tecnologia para ter uma eficiência maior. Ou também se escuta muito no mercado e na academia um pouco também sobre a questão tarifária, né, sobre o sistema de tarifação elétrico, que vocês vão ver um vídeo sobre isso, e a aplicação do mercado livre de energia, um ambiente de contratação livre que dá uma opção de reduzir os custos para algumas aplicações específicas. Isso é, digamos, o que tem de mais comum e de mais conhecido. Só que existem muitas outras abordagens, muitos outros temas que a gente pode incluir na gestão de energia, como estudar os padrões de uso de cada um dos equipamentos dos sistemas, estudar a eficiência de uma forma global de um processo ou de uma instalação, estudar a demanda com muito cuidado, ver ponto a ponto como que essa demanda está se desempenhando e por que ela está exigindo uma compra de energia. Estudar a geração local, que é tudo relacionado a fotovoltaico, a geração com biomassa,
a geração com biogás, por exemplo, são possibilidades que entram na gestão de energia, devem ser consideradas. A medição e verificação, que acredito que também tenha vídeo sobre isso, que é uma forma de demonstrar que as coisas que a gente fez para reduzir o consumo de energia aconteceram de fato, a gente reduziu alguma coisa, entre outras vários temas que ficam aparecendo, como analisar a carga parcial de equipamentos, operação fora do ponto de projeto, of design, analisar fontes alternativas de energia para essa geração local que eu comentei antes, o impacto ambiental disso tudo, como que a gente se integra energeticamente com outras instalações, outros negócios, tudo isso junto, avaliando todos esses sistemas, é o que a gente fala de gestão de energia. Então, a gestão de energia não é uma coisa pequena e focada, é uma coisa ampla e que tenta ver o todo do consumo e do uso de energia numa organização ou num sistema. Então ele, por essa característica de ser mais geral, mais amplo, tem várias correlações e vários vizinhos, digamos. Esse tema é vizinho da gestão financeira, porque a gente tem que gastar dinheiro para consumir energia, da gestão de operações, as pessoas têm que a logística de operações está completamente relacionada, os turnos de operação, as horas de operação com o consumo de energia, as energias renováveis, como já falei, a área de TI, a área de TI está relacionada também com gestão de energia para a gente conseguir ter informações. Vamos ter um vídeo sobre monitoramento também. Gestão de ativos ou manutenção. É vizinha também da gestão de energia, gestão de qualidade, gestão ambiental, segurança e saúde. Então, é uma visão integrada. Quando a gente pensa numa visão integrada, consegue entender melhor as correlações e os sistemas de gestão estão desenhados dessa forma. Se a gente implementa o sistema de gestão completo, consegue se encaixar ou correlacionar o sistema de gestão dos outros tipos que estão colocados aqui. Mas beleza, eu já falei das correlações, falei dos componentes, mas o que é de fato? O sistema de gestão de energia é uma estrutura comprovada para gerenciar e melhorar continuamente políticas, procedimentos, processos, equipamentos, sistemas numa organização. Então eu digo que é uma estrutura comprovada porque ele segue uma ordem, que é a ordem que está colocada ali no desenho, que é o ciclo PDCA, o ciclo Plan do Check Act, que é basicamente um ciclo que visa a melhoria contínua. Dentro de cada slot desses tem uma série de ações e uma série de atividades que precisam ser feitas para cumprir esse ciclo. Vou mostrar mais em detalhe. E ele é um sistema que se retroalimenta. Então, o que a gente faz em um ano vai ser definitivo para conseguir planejar o ano seguinte. O que a gente conseguiu implementar num período precisa ser avaliado, analisado com diferentes procedimentos para conseguir nortear melhor os próximos passos. Não é uma coisa estática, é uma coisa viva. Então, é por isso a relevância de estar de olho na melhoria contínua. Existem outras metodologias de melhoria contínua, talvez vocês já ouviram falar de Six Sigma, ouviram falar de Lean Manufacturing. Então, esse tipo de abordagens também visam melhorar continuamente os processos e se complementa bastante com gestão energética. Então, tem alguns vídeos nossos que vocês podem conferir sobre esse tema também, mas é esse assim, é o conceito simples e geral do que é um sistema de gestão de energia. Então, ele, digamos que parte ou segue uma lógica que, se a gente faz um diagnóstico energético, revisa as instalações, estabelece, digamos, as ações estratégicas para poder lançar um sistema de gestão de energia, é possível depois conseguir fazer a gestão energética continuamente. Então, esse é um ciclo que não vou entrar em detalhe em cada uma das partes, mas a gestão é a ação contínua com a energia no sistema, numa instalação. O diagnóstico é uma ação mais pontual, que é a revisão de como as coisas estão. O estabelecimento do sistema de gestão é uma coisa também pontual, que você cria uma estrutura no momento necessário, que a organização decidiu dar esse start, então por isso que tem até o botãozinho de start. Então, digamos que é uma revisão, um check-up primeiro, depois você faz a estrutura, monta e dá o start, e com a gestão de energia, monitora continuamente e melhora continuamente. Basicamente, essa é a lógica dessa estrutura.
Para conseguir fazer isso, então, há várias questões relacionadas, né? A gente tem questões internas e externas, por exemplo, demandas de produção, demandas de exigências legais, são consideradas as questões internas ou externas, dependendo do cunho, né? Se é um sistema, é um processo, ou é uma empresa que tem um processo produtivo que tem uma relação muito próxima ou muito comprometida com o meio ambiente, essa é uma questão externa que precisa ser considerada para nortear as ações dentro do sistema de gestão. Eu vou ter que tirar aqui minha imagem desse lado para conseguir ver. E existem outras questões que estão relacionadas, como a necessidade de partes interessadas, se tem um acionista, tem um sócio da empresa que tem uma exigência específica sobre redução de consumo de energia, é uma expectativa que tem que ser atendida e que tem que ser colocada dentro do planejamento. E essas questões, digamos que vêm de fora e que afetam um planejamento energético, entram no processo, no processo em que a gente planeja, a gente põe em operação e dá um suporte a essas ações, avalia o desempenho e melhorar continuamente. Para isso poder acontecer, tem que ter uma liderança que puxe, né, uma série de pessoas ou uma pessoa que puxe esse processo, senão a coisa fica solta e não acontece. E disso tudo surgem os resultados, e os resultados que a gente avalia e com eles que a gente consegue nortear as ações melhor. Quais ações são essas? Eu estou falando já há alguns minutos sobre várias coisas que podem se fazer, e essas várias coisas que podem se fazer poderiam se separar na parte gerencial e na parte mais técnica ou operacional. Se a gente for pensar já partir para a ação, por exemplo. Na parte gerencial, a gente define políticas, define objetivos, recursos, porque não adianta falar que a empresa ou a organização tem um sistema de gestão se não tem recursos alocados para isso. É necessário investir alguns recursos, ou humanos, ou financeiros, ou técnicos, enfim, para conseguir desenvolver um sistema de gestão. Isso do lado gerencial, mas do lado técnico, no planejamento, é necessário recolher dados do consumo energético, por exemplo. Do lado gerencial, de novo, na parte de execução, a gente precisa fazer treinamentos ou definir a forma de fazer treinamentos, que nem esse, por exemplo, comunicar para todo mundo na organização o que está acontecendo com a gestão de energia, controlar equipamentos, sistemas, processos, e do lado técnico, fazer boas escolhas de compra de energia, boas escolhas de projeto, de instalações, projetos específicos de melhorias. Então, por exemplo, na Petrobras, quando eu fiquei fazendo ou implementando os primeiros passos do sistema de gestão, uma das coisas importantes era eu, dentro da equipe de engenharia, ter boas práticas de projeto das instalações que a gente ia construir depois. Então, a gente tinha umas definições claras de quais tecnologias a gente tinha que avaliar em cada caso. Se a gente for dimensionar o motor, ter muito claro quais os parâmetros para dimensionar esse motor, de variabilidade, de controle, se ia ter ou não um BFD, se merecia ou valia a pena ter um variador de frequência, enfim. Todos esses critérios entram no projeto e depois viram operação e depois viram economia de energia. Então, por isso é importante integrá-los de uma maneira mais geral e mais robusta, né? Na parte de verificação, então, do lado gerencial, é necessário fazer auditorias internas e tomar ações corretivas e preventivas para quando tem alguma falha. E na parte técnica, para conseguir revisar, é necessário fazer monitoramento, coletar dados continuamente. Um dos próximos vídeos é sobre isso, eu não vou entrar tão em detalhe ainda. É, de novo, na parte gerencial, o gerente, o gestor de energia pega e faz uma revisão geral de como isso está acontecendo num ano, em dois ou três, e renorteia essa estrutura toda. Então, depois de um ano de implementar o sistema de gestão, ou dois, ele pega e refaz a política, por exemplo, ou reorganiza os objetivos, ou realoca recursos para conseguir melhorar continuamente, como eu disse. Isso esse basicamente assim uma separação inicial do que seria ações que a gente faz dentro de um sistema de gestão. Esse então se encaixa dentro dos componentes do sistema. Eu já falei um pouco do contexto que tem que ser definidos o escopo e as fronteiras do sistema e atender às necessidades e expectativas, como há dois slides falei disso.
Falei também da liderança, né, que precisa ter um comprometimento, precisa existir uma política, existirem os papéis, as responsabilidades das autoridades para fazer essas atividades acontecer. E no planejamento, então, tem vários componentes ali que eu fui citando também. Ter objetivos, ter metas, fazer o diagnóstico, ter indicadores. Tem um vídeo também posterior sobre indicadores, montar uma linha de base e ter um plano de coleta de dados. Eu lembro que quando eu comecei a estudar gestão de energia, o professor pediu para a gente levar exemplos de sistemas de gestão, sem ser de energia, de outros temas, sistemas de gestão que tivessem nas organizações, para analisar, para estudar um pouco como que eram esses sistemas de gestão. E eu levei um exemplo que eu achei que valia, de um sistema de gestão de reuniões que tinha na Petrobras. Aí o professor falou, isso não é um sistema de gestão, isso é um sistema de controle, de administração, enfim. Eu achava que era um sistema de gestão, porque tinha tudo uma plataforma, toda uma lógica, assim, de conseguir fazer as reuniões, ver as ações depois da reunião, ver os compromissos, as tarefas, e tal, tudo sistematizado, e eu achava que isso era sistema de gestão. Aí o professor me explicou claramente para a turma toda que sistema de gestão, na verdade, é uma coisa que tem recursos, tem metas, tem objetivos, tem pessoas, tem indicadores. Não é uma plataforma, não é só um sistema de informação. Sistema de gestão é tudo, é uma coisa muito mais ampla. Por isso que, nesse momento, eu virei um pouco a chave e entendi que para ter um sistema de gestão de energia, ele tem que ter todos esses componentes, não é só a parte de dados, não é só a parte de monitoramento. E por isso que é relevante a gente falar de todos esses componentes. Às vezes parece uma coisa um pouco mais é, difusa ou muito ampla, mas é necessário que existam todas essas componentezinhas para conseguir implementar um sistema. Já na parte de operação, então, tem a questão de controle operacional, critérios de projeto de compra, como contei antes. Na parte de suporte, tem tudo que é conscientização, sensibilização, faz parte de um sistema de gestão ter comunicação correta, ter informação documentada. Bom, aqui estou repetindo um pouco o que já apareceu nos slides anteriores sobre avaliação de desempenho e melhoria, mas esses itens todos estão aqui nesses dois slides porque são o conteúdo da norma ISO 50001 e são os componentes que depois, se uma organização decide fazer, implementar um sistema e certificar esse sistema, vão precisar ser checados, um por um, ver como eles estão atendendo essas definições e essa estrutura toda. Tendo essa estrutura montada, a gente consegue montar planos de ação anuais, bianuais e organizar essas medidas que vão ser propostas, aprovadas, os projetos que vão acontecer. Então, faz parte da gestão energética prospectar continuamente medidas de eficiência energética, ou seja, ficar de olho o tempo inteiro em quais opções podem se fazer ou quais projetos a gente pode fazer, sejam de arquitetura bioclimática, sejam de equipamentos, sejam de automação. A gente já viu nos vídeos anteriores nesses temas todas as possibilidades que existem. Então, a gestão energética fala, você precisa ficar de olho o tempo inteiro nessas opções para prospectar continuamente e melhorar continuamente. Só que não é a louca, não é assim, de uma forma bagunçada. Priorizando, planejando, controlando a execução, aprovando com todos os stakeholders, as pessoas que tenham alguma relação dentro das organizações para aprovar, para demonstrar que sim, que o recurso vai vir e verificar os resultados, basicamente. Esse gráfico aqui mostra um exemplo de como organizar ações, pensando que cada uma dessas, ficou sem a legenda aqui, mas cada uma dessas corzinhas ou dessas barrinhas é o fluxo de caixa de alguma medida. Então, as verdes são as de baixo custo, as amarelas são as de médio custo e as vermelhas são de alto custo. Então, imaginem que num período de 30 meses, planeja-se fazer essa série de ações, digamos, 9 ações, e o que a gente faz é organizar essas ações para elas acontecerem no momento certo. Então, uma ação que não tem custo de investimento, que começa já sendo economia, uma ação de baixo ou zero custo, é colocado no começo. Aí, o primeiro mês, nos primeiros 3 meses, a gente executa uma ação de zero custo, que só traz economias, traz um ganho, né? Traz um fluxo de caixa positivo. Se essa ação continua trazendo esse fluxo de caixa positivo, a gente pode implementar uma ação
que excede o investimento, ou seja, um fluxo de caixa negativo. E o balanço geral não vai se ver afetado. A gente vai ter uma economia que é maior ao investimento ainda fazendo esse investimento no mês 6. Se a gente continua essa economia dessas ações de médio custo, as amarelinhas, vão se recuperar e vão passar a ser positivas no momento que seria mais ou menos o momento do mês 12, por exemplo. Aqui a gente já recuperou o investimento dessas ações feitas aqui e elas continuaram dando economia porque ainda estão na vida útil delas, né? E aí quando esse valor cresce, é quando a gente pode fazer ações maiores, ações de maior custo, como são as vermelhinhas aqui. Então ali eu já precisei trocar um chiller, por exemplo, custou dinheiro fazer esse chiller, custou quase R$ 500.000 o chiller e mais outra coisa. Então eu preciso ter um fluxo de caixa que aguente fazer isso. Então por isso que o planejamento é importante para a gente conseguir ambicionar projetos cada vez maiores que tragam mais economia, que tragam retrofits, que tragam reformas e que não impactem o fluxo de caixa normal, natural de uma organização. É basicamente isso que a gente tenta mostrar aqui nesse slide. E para fazer esses planos de ação, então a gente segue uns parâmetros, né? Segue umas orientações. Essas orientações poderiam se pensar dessa forma. Esse aqui é um exemplo. Começar por ações que ajudem a levantar hábitos de consumo, que ajudem a levantar como que a gente está usando a energia para conseguir tomar melhor a decisão e seguir com ações de custo baixo, como otimização de configuração, de processos, de equipamentos. Aí eu posso citar todos os engenheiros de automação, de eletrônicos, que conseguem fazer o ajuste fino das redes, das malhas de controle. Então, imaginem uma instalação que já tem muito instrumento, mas esses instrumentos todos não estão bem calibrados, não estão bem ajustados seus parâmetros, suas constantes lá do PID, por exemplo. Aí você vai lá e faz uns ajustes, faz uma calibragem, e isso seria considerado uma otimização da configuração, não um investimento, não uma alteração radical que exigiu custos, né? Então, tendo esses processos de otimização contínua, de colocar uma malha de controle que seja mais automatizada com IoT, por exemplo, ou com uma rede neural que ajuda a fazer uma escolha otimizada de um processo ou de outro, já é uma otimização que ajuda, que reduz o consumo de energia. Posteriormente, se isso conseguiu ser feito, você otimizou tudo que tinha instalado, aí é possível fazer manutenção de equipamentos maiores, fazer manutenção de infraestrutura, por exemplo, infraestrutura física também civil, por exemplo, da envoltória de uma instalação. Você conseguiu arrumar todos os equipamentos, agora vai para uma manutenção já de infraestrutura maior, que exige investimentos maiores também. Isso seguindo essa linha, então a substituição de equipamentos, como eu falei antes do exemplo do chiller, ele viria um momento posterior também, um momento que a gente já tenha a casa arrumada, digamos. E a questão de fontes alternativas, fotovoltaico, por exemplo, projetos de fotovoltaico, a gente sugere geralmente que sejam avaliados após a implementação de projetos de eficiência energética ou no máximo ao mesmo tempo, para a gente não ter uma instalação, por exemplo, fotovoltaica superdimensionado e que vai despender uma necessidade de materiais, de instalação, de sistemas auxiliares para operar e para tocar uma instalação ineficiente. Isso para a gente não faz nenhum sentido, nem para a gente, nem para os sistemas de gestão de energia. Então é por isso importante seguir essa linha de arrumar primeiro, eficientizar primeiro, otimizar e aí sim pensar em opções de fontes alternativas. Bom, com isso, digamos que eu falei um pouco dos conceitos, do contexto geral do sistema de gestão. Isso tudo está registrado e é norteado por um consenso, digamos, internacional que se chegou em 2011 com a ISO 50001. É uma norma internacional, né, como todas as normas da ISO, são normas voluntárias e orientativas, não é nada obrigatório. Em alguns países mas não, no Brasil não. E ela foi atualizada em 2018, a cada 7 anos se faz um ciclo de revisão, e ela
Aplica a diversos setores, assim, não é uma norma industrial, não é uma norma de edifícios, embora tenha alguns complementos que já estão orientando ou guiando melhor na parte de municípios, na parte de edifícios. Ela é uma norma geral que aplica a qualquer setor e ela tem requisitos que permitem desenvolver e aplicar e manter os sistemas de gestão de energia. É, para estabelecer a política, para estabelecer a linha de base, para fazer a revisão energética, tudo isso está ali orientado e guiado na norma. E é bem interessante, assim, eu era muito avesso, ou muito assim, tinha muito pé atrás de normas por ser geralmente concebidas como coisas burocráticas ou chatas ou cheias de coisas para só para o auditor ver, mas eu lembro de ter ouvido nas discussões sobre a aprovação da norma e nas primeiras aproximações de industriais à norma, lembro muito de ter ouvido falar que a 50.001 é uma norma que realmente se paga e realmente tem valor assim para as organizações, diferente de algumas outras que ficam muito mais na documentação. 50.001 tem esse poder de mexer no processo, de mexer na consciência também de como você utiliza a energia e como isso é importante para os negócios, não só tanto para o meio ambiente quanto para os negócios. Então, ela é uma ação que visa isso, visa a sustentabilidade econômica, ambiental e social das organizações. E não é novo também, ela saiu em 2011, mas não é que em 2011 começou a gestão de energia no mundo, na verdade, uma coisa que vem de longa data. Tem outras normas anteriores na Europa, nos Estados Unidos e normas posteriores. Então, tem essa Superior Energy Performance, a SEP, que é uma certificação norte-americana que eu vou tentar explicar rapidinho. Na ISO 50001, você estabelece o sistema de gestão e esse sistema de gestão visa a melhoria contínua. Ele está montado de uma maneira que você acredita que vai funcionar e se você faz tudo direitinho, vai ter melhoria contínua. Só que esse SEP aqui, ele só certifica se essa melhoria contínua de fato aconteceu. Se você, depois de alguns ciclos de revisão, demonstrou que foi reduzindo mesmo o consumo de energia e o desempenho de energia, não só o consumo, porque reduzir o consumo você pode desligar coisas e reduz, mas o desempenho, tipo o consumo por unidade de produto, consumo por metro quadrado, que é o que a gente vai falar nos indicadores, ele é, quando você melhora continuamente e demonstra, aí consegue atingir um selo do SEP lá nos Estados Unidos. Então isso acelera muito a competitividade, acelera muito a produtividade também. E esse slide aqui mostra um pouco alguns resultados desse SEP em algumas organizações. Tem os níveis, então tem nível Silver, Gold, Platinum, eles colocando as empresas que investiram um recurso para fazer esse sistema SEP funcionar e o gasto de energia anual dessas organizações, eles demonstraram não, descobriram que as organizações com maior gasto têm o menor payback, ou payback mais rápido ao implementar sistemas de gestão com melhoria contínua SEP. Então, uma empresa, por exemplo, que gasta 20 milhões de dólares com energia, teve uma redução, um payback de menos de um ano com a implementação do sistema. Então, gastou um recurso que se recuperou rápido e que demonstrou a melhoria contínua. Aí a gente tem alguns valores, 36 mil dólares a 938 mil dólares de economia, em média, com medidas de gratuitas ou de baixo custo nas empresas que reportaram, nesse caso. Esse foi o levantamento feito pelo laboratório de Berkeley para analisar como que foram os resultados dessa SEP depois de um certo tempo de verificação, para entender se tinha relação com o tamanho de empresa, e essas foram as conclusões. Então, no geral, reduções de 12% nos custos de energia em 15 meses, pelo menos, em média. Então, são resultados reais e o que a gente vem vendo no sistema de gestão que a gente implementa é que, de fato, existe uma economia, existe uma melhoria contínua mesmo quando se implementa de uma forma completa. Bom, acho que foi uma introdução geral, espero que vocês tenham se interessado pelo tema. A gente vai continuar com outros vídeos ainda falando um pouco mais em detalhe de algumas das componentes que eu comentei aqui. Obrigado, fiquem ligados ali nos próximos vídeos e a gente se vê na aula síncrona
na próxima semana. Muito obrigado.